Dando então continuidade à nossa série de mensagens, tendo como base aqui o livro de Tito. Nessa feita o faremos no capítulo 1, do verso 10 ao verso 16. Tito capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, diz assim o texto sagrado: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos por termos acesso à sua bendita palavra, mas acesso, ó Pai querido, com compreensão, visto que o Senhor tem nos dado o teu Espírito Santo, e o mesmo ilumina a nossa mente, para entendermos, ó Pai, essas verdades que o Senhor preservou, para que nós pudéssemos conhecer a Ti. O Senhor, ó Pai querido, se revelou a nós, e deixou o registro, ó Pai, dessa verdade, e através do Teu Espírito nos ilumina. Pai, eu suplico, que assim como o Senhor tem me auxiliado pelo Teu Espírito, faça o mesmo em relação a todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, dando, ó Pai, que do discernimento, para reterem em seus corações só o que vier da Tua parte. Quanto a mim, eu suplico, me capacita, me unja como um instrumento Teu, para que eu possa edificar a Tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós vimos aqui no contexto anterior, que Paulo, ele ordenou a Tito, que ele estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Nós vemos aqui no verso 5, onde ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. E do verso 6 em diante, até o verso 9, ele mostra ali qual deveria ser o perfil desses presbíteros, no qual Tito ele deveria estar estabelecendo de cidade em cidade. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Paulo ele exorta a Tito para que ele fosse firme na doutrina, e mostra então quão árduo seria o seu trabalho ao confrontar aqui os falsos mestres que estavam atrapalhando ali a igreja. Vamos começar então a partir do verso 10. Ele diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo aqui, ele está apresentando a Tito o quadro da igreja, para que Tito ele ficasse ciente, ele tivesse uma visão real em relação a quão árduo seria o seu trabalho, e com qual tipo de pessoas ele estaria lidando ali com eles dentro da igreja. Então, que a escolha dele em relação aos presbíteros, que fossem pessoas comprometidas com a sã doutrina, comprometidos com a palavra de Deus, para que pudessem estar combatendo a esses que estavam ali
prejudicando a igreja com as suas falsas doutrinas. Ele diz aqui que haveria realmente essas pessoas, esses desordenados, faladores, vãos enganadores. É um quadro muito real de quão difícil seria o trabalho então desses presbíteros. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 15, Paulo ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, os presbíteros que ele iria estabelecer deveriam ser bem equipados com a palavra, deveriam manejar bem a palavra de Deus, para que pudesse combater então a esses falsos mestres. Aí ele diz no verso 10: porque há muitos desordenados, pois há muitos deles que não podem submeter-se. Esses desordenados se referem àquelas pessoas que são obstinadas em relação ao erro. São pessoas que, mesmo quando são confrontadas diante do seu erro, elas não se submetem à disciplina, elas são contumazes, elas não se deixam ser trabalhadas, elas não querem mudança de vida, elas estão no erro, são confrontadas com o erro delas, mas mesmo assim não mudam, continuam desordenadas, continuam no seu erro. São pessoas que não se submetem à disciplina. É isso que ele quer dizer aqui no verso 10, porque há muitos desordenados. Depois ele continua: faladores e vãos. Na nossa Bíblia nós vemos que tem ali uma vírgula, mas o sentido aqui seria uma palavra só, uma palavra composta, que poderia ser traduzida como falando vaidades, ou então conversas fúteis. Havia esses desordenados, mas havia também aquelas pessoas que tinham palavras fúteis, pessoas que falavam somente vaidades. Ele está se referindo a pessoas que são eloquentes, pessoas que têm uma boa oratória, mas não tem nenhum conteúdo em relação à sua mensagem. O que eles estavam levando ali para a igreja não acrescentava nada, não edificava nada, por mais que eles tinham uma boa oratória. Nós temos um exemplo muito bom para citarmos aqui, acerca de um pregador que é conhecido muito nas redes sociais. Ele é conhecido como Zorra Duarte. Ele se auto-intitula como palestrante. Ele fala muito para famílias. As pessoas que o ouvem realmente dão muitas risadas. As pessoas realmente saem ali com que ele fala algo assim muito engraçado, mas como resultado, no final do culto, ninguém é edificado, nenhuma família é restaurada, ninguém é confrontado com o seu pecado. Nas mensagens dele, ele não fala sobre arrependimento, ele não fala sobre culpa, sobre mudança de comportamento, ele não fala sobre a cruz de Cristo, ele não leva as pessoas a mudarem de vida, ele leva as pessoas a sorrirem, a ficarem se divertindo, visto que usam o púlpito como stand-up. Então, se enquadra aqui no que Paulo lhe diz: faladores vãos, ou são essas pessoas que conversam palavras fúteis, têm uma boa retórica, usam o púlpito como stand-up, mas não edificam a igreja. O que me surpreende em relação a esses faladores vãos, são pastores comprometidos com a palavra de Deus, convidarem esses falastrões para usarem os seus púlpitos, para estarem fazendo do púlpito um stand-up, mas não para pregarem a bendita palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 16 diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ele continua aqui no verso 10: porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Já que esses enganadores, diferente dos faladores vãos, já que os enganadores são aqueles que estão ensinando doutrinas, são aqueles que estão falando acerca de Deus, mas são doutrinas falsas,
levando então a igreja ao erro, levando a igreja a algo que é contrário às escrituras sagradas. Então são os enganadores. Ele continua no verso 10, principalmente os da circuncisão. Quer dizer que esse tipo de pessoas, esses desordenados, faladores vãos, enganadores, seriam mais fácil de encontrá-los entre os judeus. Ele continua então no verso 11, aos quais convém tapar a boca. Paulo aqui, ele dá uma ordem de como é que nós devemos lidar com esses tipos de pessoas. E a ordem dada aqui por Paulo é uma ordem muito clara. É algo aqui que, ao lermos, nós entendemos de uma forma muito clara o que Paulo ele está dizendo. Esses desordenados, pessoas insubmissas, esses faladores vãos, pessoas que usam o púlpito como stand-up, esses que distorcem as escrituras sagradas, convém tapar a boca deles. Convém tapar a boca deles. Pode surgir uma pergunta, em relação ao que Paulo está aqui ordenando. Como que você vai tapar a boca de alguém que é insubmisso, de alguém que mesmo sendo confrontado, não se submete à disciplina? Nós entendemos que o que estava aqui na mente de Paulo é que deveria confrontá-los através das escrituras sagradas, mostrando então que o ensinamento deles era contrário às escrituras sagradas. E caso eles não se submetessem à mudança de comportamento, deveriam ser excluídos da igreja, para não atrapalhar, não estar prejudicando a igreja do Senhor. Olha aqui o capítulo 1, verso 9, Paulo então ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, com a sã doutrina. Então, a forma de você tapar a boca desses desordenados, desses faladores vãos, desses enganadores, é através da sã doutrina, através da escritura sagrada, mostrando a verdade pela palavra de Deus. Ele continua no verso 11: homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Eram homens dissimulados, eram homens que tinham uma aparência de piedade, e normalmente eles iam nas casas e tinham como alvo as mulheres, e ali eles transtornavam casas inteiras, através dos seus ensinamentos falsos, através então de algo que era contrário à sã doutrina. A esses, Paulo então, ele diz que deveria tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. 2 Timóteo capítulo 3, do 5 ao 6 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então eles buscavam, tendo como alvo as mulheres. Eles tinham aparência de piedade, aparência de religiosidade, mas tendo como objetivo levar uma falsa doutrina ali nas casas que eles estavam visitando. Homens que transtornam casas inteiras. E ele diz aqui: ensinando o que não convém. A arma no qual eles usavam para transtornar as famílias, para transtornar casas inteiras, para destruir as famílias inteiras, era o falso ensino. A arma desses faladores vãos, as armas que ele tinha para enganar e para trazer o transtorno, para prejudicar famílias inteiras, era o seu falso ensino. Paulo ele diz aqui: transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Ensinando o que não convém, ensinando o que era contrário às escrituras sagradas, contrário ao que eles aprendiam da parte de Deus.
ele tinha como alvo principalmente ali as mulheres nécias, mulheres que ficavam em casas enquanto naquela época seus maridos iam trabalhar. Eles adentravam ali as casas com ensinamentos contrários à sã doutrina, e o falso ensino deles era a arma que eles usavam para destruir casas inteiras. E finalmente, no verso 11 ele diz, a motivação deles em relação a tudo isso era somente financeiro, por torpe ganância, era para poder, através dos seus falsos ensinos, ter algum lucro. Era a ganância, era algo financeiro. Esse era o objetivo dele. Não era para edificação, não era para a glória de Deus, não era para edificar a igreja, mas o objetivo deles era por torpe ganância. Por torpe ganância. Verso 12, um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Alguns comentaristas entendem que Paulo ele está se referindo aqui a Epimênides. Epimênides era um poeta que na verdade tinha alguma literatura, e ele então era da cidade de Creta. E naqueles dias era comum chamar ali os poetas também de profeta. E o livro no qual Paulo ele cita aqui é acerca dos oráculos. Então Paulo ele diz que um desses que estava ali adentrando ali nas casas, era de acordo com que esse próprio poeta, que na verdade era chamado também de profeta, ele diz que um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então era esse tipo de pessoas que tinham aparência de piedade e que estava adentrando ali dentro das casas e transtornando então famílias inteiras. Alguma pessoa pode aqui questionar: por que Paulo ele usa aqui um poeta, uma literatura secular, para reforçar então aqui o seu argumento? A questão é que Paulo ele não fez então desta palavra, do que escreveu este poeta, ele não fez dele uma doutrina, mas na verdade ele só usou a palavra dele para reforçar o seu argumento. Isso era muito comum ali entre os escritores. Ele somente usou o escrito dele para reforçar a sua doutrina, mas ele não fez do ensino dele uma doutrina. Uma outra questão que nós podemos ver aqui é que entendemos que toda verdade procede de Deus. E se algum ímpio, alguma pessoa que não serve a Deus disser algo verdadeiro, nós também não podemos rejeitar o que essa pessoa está dizendo, porque toda verdade ela procede de Deus. Assim, se toda verdade procede de Deus, não há mal algum em nós empregarmos algo que alguém disse, se o que ele disse foi verdadeiro, e usarmos para a glória de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo prático para que possamos entender esse argumento aqui. Bom seria se nós tivéssemos cientistas tementes, cientistas que servem a Deus. Bom seria se nós tivéssemos médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, juízes. Bom seria se nós tivéssemos esses profissionais que fossem tementes e que servissem a Deus. Mas, não obstante muitos deles não servirem a Deus, nós não deixamos de usar os que eles fazem e também os que eles produzem, não obstante eles não servirem a Deus. Se por acaso você vai em um médico e vai fazer ali uma cirurgia, você não pergunta se ele é cristão ou não, você quer saber se ele é qualificado para isso, se o que ele vai fazer em você vai trazer um resultado benéfico para a sua saúde. Então, as coisas boas que os ímpios fazem, o que eles produzem, nós entendemos que vem da parte de Deus, pois toda verdade vem de Deus.
Então não há mal algum em nós usarmos coisas que são verdadeiras, que são honestas, ainda que seja de uma pessoa que não serve a Deus. É isso que Paulo ele faz aqui. No verso 11, ele cita uma parte de um livro, de um poeta cretense, ainda que ele não fosse inspirado por Deus, mas o que ele disse foi verdadeiro, e por isso então Paulo reconhece como verdade. Um deles, o seu próprio profeta disse, um profeta cretense, não era um homem inspirado por Deus, mas o que ele falou era algo verdadeiro, e Paulo então reconheceu. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. João capítulo 19, do 10 ao 11 disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, todo o poder que Pilatos tinha, inclusive de poder mandar crucificar Jesus, é um poder que foi dado a ele por Deus. Toda a verdade, tudo que é verdadeiro procede de Deus, inclusive ímpios que falam a verdade, foi Deus então que deu essa qualidade, essa capacitação a essa pessoa. O verso 13, Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro. Com isso, Paulo ele está aceitando como verdade o que esse poeta, que na verdade era chamado ali de profeta, o que ele disse. Paulo ele reconhece como algo verdadeiro. E o que foi que ele disse? Aqui no verso 12 ele fala: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ainda que fora uma literatura secular, de onde Paulo tirou isso, mas Paulo entendeu como algo verdadeiro. Essa declaração aqui desse profeta, no qual ele falou algo que mostrou as características ali dos cretenses, é algo aqui que nós entendemos como ser muito maravilhoso. Veja bem, este é o quadro da sociedade no qual Tito estava, no qual a igreja estava ali inserida, e o quadro que o próprio nativo deles disse é que eles eram, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Essa era a sociedade no qual a igreja estava ali instalada, no meio desse tipo de sociedade. Mas interessante que, não obstante eles serem assim, a misericórdia de Deus alcançou a eles, e dentre essas pessoas mentirosas, bestas ruins e ventres preguiçosos, em meio a esse tipo de pessoas, a graça de Deus chegou entre eles, e alguns deles foram salvos, alguns deles foram libertos, e alguns deles inclusive se tornaram presbíteros. Foi o que Paulo fala aqui no verso 5: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Ou seja, presbíteros, cretenses, pessoas que outrora eram ventres mentirosos, ventres preguiçosos, bestas ruins e mentirosos. Entre eles houve pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus, pessoas que foram salvas, pessoas que foram libertas da sua condição, e Deus então abriu os seus olhos e os salvou. É algo maravilhoso de ver o poder de Deus, o poder do Evangelho, mesmo diante de uma sociedade corrupta como era aqui os cretenses. Ele continua no verso 13: portanto, repreende-os severamente. Portanto, repreende-os severamente. Paulo declara de que forma os presbíteros que estavam sendo estabelecidos devia tratar com esses que estavam ali dentro da igreja, que eram desordenados, que estavam levando uma
falsa doutrina que estava prejudicando ali a igreja, inclusive destruindo casas inteiras. De que forma deveria trabalhar com eles? Ele diz que ele fosse severo, deveria ser severo. Não brinque com pessoas que ensinam falsas doutrinas. Não brinque com pessoas que transtornam a igreja com ensinamentos contrários às escrituras sagradas. Deve-se tapar a boca deles, ou então agir de uma forma severa. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E Paulo então ele mostra qual deveria, o motivo no qual ele deveria ser severo contra esses enganadores. Ele diz aqui no final do verso 13, para que sejam sãos na fé, ou seja, para que através do confronto com a palavra de Deus, eles venham para a verdade, eles se tornem então sãos na fé. E no verso 14, Paulo então explica, como que eles deixam de ter essa fé verdadeira, como eles perdem, a fé verdadeira, como eles são transtornados e deixam a fé verdadeira, dando ouvidos a fábulas. A partir do momento que as pessoas dão ouvidos às fábulas, ela deixa a fé verdadeira. A maneira pela qual as pessoas saem da sã doutrina é quando elas dão ouvidos às fábulas. Colocando de forma positiva, se você dar ouvidos às fábulas, você estará sujeito a deixar a sã doutrina. 1 Timóteo 1, do 3 ao 4 diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Colossenses capítulo 2, do 16 ao 23 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não serve de valor algum, senão para a satisfação da carne. Essas fábulas, doutrinas falsas, que são contrárias às escrituras sagradas, levam a pessoa a se desviar da sã doutrina. Paulo então, ele mostra uma outra forma que leva as pessoas a saírem dessa doutrina. A primeira é quando passa a dar ouvidas às fábulas. A segunda é nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha aqui o verso 14: não dando ouvidos a fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O ensinamento de Paulo aqui é o seguinte: a partir do momento que você der ouvidos a homens que se desviaram da verdade, você vai se desviar da sã doutrina. Ou seja, não dê ouvidos a qualquer tipo de homem, independente do que ele tenha sido. Se ele se desviou da sã doutrina, não dê ouvidos a ele. Entenda,
Você, enquanto igreja, o seu compromisso não é com o homem, o seu compromisso é com a palavra de Deus. Você não deve estar colocando o homem acima da palavra de Deus. Por vezes você é doutrinado, você é ensinado por um pastor ou por alguém do qual você o reconhece como um homem de Deus, e você aprendeu dele durante muito tempo, e ele te edificou e te fortaleceu a sua vida, a família da tua igreja, com a palavra de Deus. Mas se porventura esse pastor ou esse que te doutrinou, se porventura ele se desviou da palavra de Deus, continue com a palavra de Deus e não dê ouvidos a ele. Não dê ouvidos a nenhum homem que se desviou da palavra de Deus. O seu compromisso não é com o homem, mas sim com a palavra de Deus. Caso você assim o faça, você estará sujeita a se desviar da sã doutrina. É o que Paulo ele diz aqui: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Gálatas capítulo 1 verso 8 diz: mas ainda que nós mesmos, Paulo ele se coloca nessa condição, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele ou o grupo dos apóstolos, o colegiado dos apóstolos, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Qualquer um que ensina algo que é contrário à verdade bíblica, não dê ouvidos a este homem. O verso 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Para os contaminados e infiéis. Como Paulo ele havia afirmado no verso 10, eram os da circuncisão, ou seja, os judeus que mais estavam perturbando ali a igreja, e eles assim o faziam através dos ensinamentos falsos, no qual eles traziam ali da lei judaica, principalmente relacionada aos alimentos, e queriam introduzir na igreja para que os cristãos viessem fazer parte daquela dieta judaica. Paulo aqui está combatendo e mostrando que a igreja deveria rejeitar esse ensinamento dos judaizantes que estavam se introduzindo ali, querendo colocar os costumes judaicos dentro da igreja. Ele diz então: todas as coisas são puras para os puros. Paulo ensina em relação à nossa liberdade cristã, declarando que para aquele que está em Cristo Jesus, nada é impuro, não tem nenhum alimento que seja impuro, não tem nenhum alimento que seja proibido, não tem nada que nós devemos deixar de comer. Todas as coisas nós podemos comer de uma forma livre, todas as coisas são puras para os puros. 1 Timóteo capítulo 4, do 4 ao 5 diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Caso você tenha dúvida se você pode comer qualquer tipo de alimento, caso você tenha dúvida se há algo que você considera impuro e você não deve comer, Tito, capítulo 1, verso 15 diz: todas as coisas são puras para os puros. 1 Timóteo, capítulo 4, do 4 ao 5 diz: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração, ela é santificada. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, ele pode comer de tudo que se é colocado à mesa, nada é impuro. O verso 15 ele continua: mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. A questão não está aqui no alimento, e sim no interior do homem.
Se o homem ele for liberto em Cristo, tendo o seu interior restaurado, se não há nada que possa contaminado, visto que o seu coração é um novo coração, visto que ele foi restaurado, ele é uma nova criatura, então nada é proibido, nada pode então prejudicá-lo. Se o homem não for liberto em Cristo, tendo o seu interior contaminado, nada exteriormente será puro para ele. O problema então está no interior do homem. Se o seu interior está contaminado, então tudo que for exterior será impuro para ele. Se o seu interior está contaminado, tudo que está exteriormente para ele será impuro. Mas se o seu interior está puro, não há nada que possa contaminar. O problema então não é o alimento, mas sim o coração do homem. Marcos capítulo 7, o verso 14, verso 15, do 18 ao 23, diz assim: chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso contamina o homem. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as coisas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. O problema não é o que você come, mas sim conforme está o seu interior. Se o seu interior está contaminado, então todas as coisas são impuras para essa pessoa. Mas se o seu interior está puro, não tem nada que venha te contaminar. 1 Coríntios capítulo 10, do 25 ao 30: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Ali no contexto em que Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, visto que Corinto era uma cidade onde havia muita ali idolatria, e os ídolos eram sacrificados, e os açougues ali, todas as carnes que tinham ali eram sacrificadas aos ídolos. Paulo então diz para a igreja de Corinto: vocês agora em Cristo Jesus não deveriam se preocupar com essas carnes que são vendidas no açougue, não obstante elas serem oferecidas aos ídolos, porque pela oração e pela palavra de Deus, não obstante elas serem oferecidas aos ídolos, elas são santificadas. 1 Coríntios 10, do 25 ao 30: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças? Paulo está mostrando aqui que se alguns dos coríntios eles comessem alguma coisa sacrificada ao ídolo, e alguém recém-convertido visse ali aquela pessoa comendo aquela carne sacrificada ao ídolo, ele poderia, por causa da consciência dele, por ele não ter ainda uma fé fortalecida, ele ficar então escandalizado. Então, por causa
do fraco na fé, ele não deveria comer, ou seja, por causa da consciência do outro, e não por causa da sua consciência. Mas se a sua consciência não te condena, e você entende que a sua oração em Cristo Jesus santifica tudo que você compra, você não tem problema e pode comer todas as coisas. Nada há que você possa introduzir que venha então contaminar você, porque o que você come não entra no seu coração, mas sim no seu ventre e é lançado fora. Então nada pode te contaminar. O alimento é do Senhor e é santificado pela oração. Mas se algumas pessoas que são fracas na fé acharem alguma dificuldade em relação a alguma coisa que você venha comer, então, por causa da consciência do mais fraco, você não coma, para evitar então que alguém venha se escandalizar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O verso 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Paulo aqui denuncia a hipocrisia de homens, que eles têm belos discursos, mas os seus comportamentos estão aqui contrariando as suas obras. Confessam que conhecem a Deus, têm belos discursos, eles falam ali de Deus, têm aparência de piedade, mas negam-no com as suas obras. O seu comportamento, o seu estilo de vida é contrário à fé no qual eles dizem. Nós estávamos aqui na última quarta-feira, nosso culto de doutrina, eu estava aqui ensinando que o nosso culto é uma extensão do nosso comportamento, que na verdade a nossa vida, o nosso comportamento é uma extensão do nosso culto. Por isso é que Jesus, ele falou, quando ele estava ensinando, que se você vai levar a sua oferta diante do Senhor, se você vai lhe prestar de culto, e você vê que o seu irmão tem alguma coisa contra você, primeiro você reconcilia com o seu irmão, depois você vem e presta-lhe culto, traz a sua oferta, porque o seu comportamento é uma extensão do seu culto. Por isso é que Paulo lhe ensinou que na ceia nós devemos realmente examinarmos a nós mesmos, e se há alguma coisa no qual nós devemos estar confessando, reconhecendo o nosso erro, que primeiro nós devemos ver isso e depois participar da ceia. Por quê? Porque o nosso comportamento é uma extensão do nosso culto. É o que Paulo está ensinando aqui. Confesso que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras. Tem um discurso bonito, mas o seu estilo de vida é contrário à sua fé, é contrário realmente assim às suas obras. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinha um belo discurso, inclusive o discurso ortodoxo, chamava Jesus de Senhor, Senhor, fazia maravilhas, expulsava demônios, mas eram pessoas que praticavam iniquidade. Eles conheciam a Deus, mas Deus não os conhecia, e é isso que faz a diferença. Mateus 15, do 8 ao 9 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Verso 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Deus, ele conhece o seu coração, que vai muito além do seu belo discurso. Continuando aqui o verso 16: sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra.
abomináveis, são aqui hediondos em suas práticas. Essa palavra aqui, abomináveis, deriva de uma palavra que significa exalar um odor ofensivo. Então, eram pessoas abomináveis, pessoas que exalavam pelo seu estilo de vida um odor ofensivo, contrário aos cristãos que exalam o bom perfume de Cristo. Eles são desobedientes, denota uma perseverança e obstinação em permanecer no erro. Não importa qualquer argumento, por mais sólido que seja, eles não mudam. Esse era o quadro daqueles que estavam se introduzindo dentro da igreja, no qual Tito, ele deveria preparar os presbíteros para confrontar a esses que eram desobedientes. Os presbíteros iriam falar acerca da verdade, mas eles não iriam mudar. Era obstinado no erro. Você o confronta, você mostra a verdade, você mostra que eles estão errados, mas eles não mudam e continuam no seu mesmo comportamento, desobedientes. E ele termina dizendo: reprovados para toda boa obra. Se viam como mestres, mas não passavam de homens fúteis, destituídos de todo o juízo e discernimento a respeito das boas obras. Este é o quadro no qual Paulo, ele dá aqui a Timóteo. Este é o tipo de pessoas no qual a sociedade, que a igreja estava ali inserida, que os presbíteros deveriam estar lidando com eles. Eu gostaria de trazer aqui uma lição preciosa para que nós pudéssemos tirar aqui desse texto. Entre muitas lições, eu gostaria de me ater aqui no verso 11. Entenda algo que eu quero dizer para você. Eu gostaria que você escrevesse isso no seu coração, que você entendesse como uma verdade suprema, e através dela você viesse meditar em relação a isso. Entenda, o falso ensino é uma causa de destruição de casas inteiras. Olha aqui o que diz o verso 11: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ou seja, o ensinamento que não convém, a falsa doutrina, o ensinamento contrário à palavra de Deus, pode transtornar casas inteiras. Essas casas inteiras podiam estar se referindo a igrejas, visto que naquela época os cristãos, eles não se reuniam em templos como nós hoje nos reunimos, mas as igrejas se reuniam nas casas. Então, quando Paulo ele fala aqui que esse falso ensino destruir casas inteiras, pode tanto estar se referindo às famílias inteiras que eram destruídas, ou então às igrejas inteiras que eram destruídas. Tanto em um ou com outro caso, isso pode ocorrer. Famílias inteiras podem ser destruídas, ou igrejas inteiras podem ser destruídas, podem ser transtornadas através do falso ensino, através de ensinamentos que não convêm. É importante que você, como líder da sua casa, não deixe que uma falsa doutrina, que algo contrário às escrituras sagradas, possa entrar na tua casa. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você busca aprender dentro da tua casa. Cuidado com coisas que são contrárias às escrituras sagradas, doutrinas erradas, contrárias à palavra de Deus, pode destruir a tua família. Tome cuidado, persevere na sã doutrina, não dê ouvidos a fábulas, nem a homens que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Você não é comprometido com o homem, mas sim com a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar ao Pai querido a Ti, através do que nós temos aprendido pela Tua palavra, que essas verdades possam estar escritas em nossos corações, que nós sejamos fortalecidos pela mesma,
que nós sejamos comprometidos com a tua palavra e não nos desviemos dela. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, amém.